Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mostrar para você o meu processo para fazer criativos, como deixá-los mais atraentes e, como eu costumo dizer, o que não é visto não é desejado. Ok, então aqui para minha tela eu vou mostrar o passo a passo para que você consiga fazer criativos que convertem. E converter não é a mesma coisa que vender, ok? Conversão, botando aqui, não é vender. Nesse caso, né, estamos falando de criativos. O criativo converter, escrevi errado aqui, converter não é vender. Estamos falando de criativos aqui, e criativos eles convertem, só que não necessariamente vendem. A função do criativo, a função básica, é simplesmente levar a pessoa para a página de vendas. Criativos são pontes. Uma vez que você entender isso, vai ficar muito mais fácil de você fazer os seus anúncios. Por quê? Não importa se você tenha alcance 9%, 10%, 20% de CTR de links, de cliques no link do seu criativo, que eles vão vender. Não significa que ele vai vender alcançando essa taxa de cliques, ok? Ele só está fazendo a função dele, que é chamar a atenção das pessoas, e essas pessoas que podem ser a página de vendas, e se o produto que você estiver promovendo tiver uma copy muito boa, pode ser que você consiga fazer até a sua primeira venda, caso você não tenha feito ainda. Então vamos lá, criativos são pontes. Outra coisa que você tem que entender é a estrutura do criativo. Como que eu faço os meus criativos aqui hoje? Eu entendo o seguinte, são dados do Facebook, beleza? Primeiro, a primeira coisa que chama a atenção das pessoas quando elas estão navegando pela rede social é a seguinte, quando elas veem um anúncio e elas não sabem, essa é a melhor coisa de fazer um criativo que é feio, porque ele não parece um anúncio e desperta a curiosidade da pessoa, fazendo com que ela chegue a uma página de vendas e acabe comprando de você. Então, a primeira coisa que as pessoas olham é a imagem. Essa é a primeira coisa que eu procuro na hora de fazer os meus criativos. Eu me preocupo com a imagem. Eu passo 90% do tempo afiando o machado e os 10% cortando a árvore. É isso que eu faço, então eu passo a maioria do meu tempo pesquisando imagem. Depois eu penso no resto. A segunda coisa que as pessoas olham é o texto em cima do anúncio. Essa é a segunda coisa que as pessoas olham. E a terceira, fanpage. Muitas pessoas não se importam com a fanpage. Muitos afiliados iniciantes nem se preocupam em fazer um aquecimento, e aquecimento é fazer postagens, colocar os dados na página, esse tipo de coisa é coisa para outro vídeo também, mas só falando aqui, fanpage você deve se preocupar com ela sim, é a terceira coisa que as pessoas olham, e a sua fanpage ela deve passar confiança para as pessoas que estão vendo ela. Então se preocupe com a sua fanpage, é a terceira coisa que as pessoas olham. E por último, é a headline. Eu vejo, foi uma das preocupações minhas que eu tive no início, e eu vejo que tem muito afiliado tendo a mesma preocupação, que é se preocupar primeiro com a headline, depois com a imagem e texto do anúncio, e aí sim fanpage. Está fazendo um processo todo inverso, e é por isso que acaba não vendendo. Então essa é a primeira coisa que você deve se preocupar aí. Outra coisa, agora que você já entendeu isso, que você já entendeu que criativos não vendem, e esse é o processo, o passo no qual você deve se preocupar, imagem, texto acima do anúncio, fanpage e headline, a gente vai procurar pelas imagens. Vamos procurar pelas imagens. Antes de tudo, imagens. As imagens, elas devem ser feias. Quanto mais feia a imagem, mais ela converte. É assim que funciona.
Agora, e se eu tiver um produto que é brand? Se você tiver um produto que é brand, um e-book, aí você não vai usar imagens feias, você vai procurar, vai priorizar a beleza da coisa. Para imagens, você vai pesquisar no Google. Você pode usar imagens reais, ou você pode usar imagens em desenho. Eu prefiro usar imagens em desenho hoje porque elas chamam mais atenção e até porque para eu chegar a essa conclusão, eu percebi que o mercado inteiro usava imagens bem trabalhadas e era uma tendência, as pessoas já estavam começando a perceber que tinha algo por trás disso e os resultados não eram tão bons. Então eu fui contra isso e acabei usando mais imagens em desenho. Aqui no Canva, eu já subi algumas imagens e eu vou dar alguns exemplos. Lembrando que as headlines também elas têm que ter duas coisas. Vou escrever aqui no canto. Três coisas na verdade. Lembrando que a headline tem que ter três coisas na verdade. São as seguintes: curiosidade, mais dor, mais resolução do problema. Resolução do problema. É isso que a sua headline deve conter. E se eu fosse fazer alguns exemplos, seria 27 maneiras de perder peso sem sair de casa. Sem sair de casa. As 27 maneiras é uma curiosidade, porque ela vai querer saber quais são as 27 maneiras que eu estou falando aqui. E a dor já é perder o peso, porque ela provavelmente tem uma questão com isso. E a resolução são essas 27 maneiras e ela não vai precisar sair de casa. Um outro exemplo, se eu estivesse promovendo para um nicho adulto, seria semente azulzinho, semente indiana, 3 vezes mais poderosa que o azulzinho. Azulzinho. Se eu estivesse fazendo algo para o nicho de colágeno, beleza feminina, mas 3 formas de produzir mais colágeno de forma natural. Se fosse para um nicho de conquista, eu iria como conquistar uma mulher em 3 passos. Ou ao contrário, eu poderia inverter 3 passos para conquistar uma mulher e seria a mesma coisa para os homens. Seria 3 passos para deixar um homem completamente apaixonado. Esses aqui são alguns exemplos. É só uma base mesmo. Então, se você tendo isso aqui em mente, vai ficar muito mais fácil de você trabalhar seus criativos aí. Agora, partindo para as imagens, se eu fosse fazer um criativo de conquista, eu usaria uma imagem em desenho e colocaria a headline na imagem. E colocaria a headline na imagem. Vou usar os mesmos exemplos que eu já dei aqui. Deixa eu dar como fazer. 3 formas de deixar, ou 3 passos. 3 passos para conquistar uma mulher. 3 passos para conquistar uma mulher. Essa aqui é a minha headline, ok? Essa é a minha headline. E eu coloco ela na imagem.
3 passos para conquistar uma mulher. E eu sempre uso reticências porque cria uma expectativa dizendo que tem algo a mais por vir. Essa é a minha headline, é isso que eu faço, mas lembra que o segundo passo, além da imagem, a coisa mais importante era o texto acima do anúncio? Eu não coloco textos acima do anúncio, o que eu faço é colocar eles na imagem. E é isso que eu vou fazer aqui. A headline e o texto acima do anúncio eu coloco na imagem, ok? Aí, meu texto em cima do anúncio, se eu fosse colocar separado, seria isso aqui. A forma mais rápida de ganhar o coração de uma mulher. Não vou colocar ponto, porque não é relevante aqui no momento. Então, esse seria o meu texto em cima do anúncio. E eu colocaria ele aqui embaixo da headline, só diminuindo o texto aqui. Esse aqui seria o meu anúncio para conquista. Agora, se eu estivesse falando de dieta, eu faria a mesma coisa. A headline, o texto da imagem, acima da imagem, eu colocaria tudo na imagem. Eu colocaria aqui 27 formas de perder peso sem sair de casa. Sem sair de casa. Essa é a minha headline. E abaixo, o texto acima do anúncio eu colocaria aqui. Faça milhares de mulheres que já conseguiram perder peso sem sair de casa. Sem sair de casa. Diminui o texto. E essa seria a minha headline, não tem problema deixar. Se eu estivesse falando de algum produto no nicho adulto, eu escreveria a mesma headline que eu já escrevi anteriormente, que seria semente indiana 3 vezes mais poderosa que o azulzinho. Por que azulzinho? Porque as pessoas já sabem, que conhecem de Viagra, que o Viagra é azulzinho, e as pessoas desse nicho, elas já têm um conhecimento sobre isso, e elas com certeza ficariam interessadas em saber que semente é essa. E eu colocaria aqui na minha headline, eu colocaria sem efeitos colaterais. Colocaria também isso aqui, ó, 100% natural e sem efeitos colaterais. É isso que eu faria e com certeza venderia muito. O que eu acrescentaria aqui a mais seria isso aqui, ó, um destaque para essa semente aqui, nesse caso desse anúncio. Eu iria mudar a cor aqui. Eu colocaria a seta do jeito que está aqui, um anúncio bem feio, ou eu iria colocar um outro círculo aqui na imagem, mostrando a semente. Amarelo ou vermelho, porque para ser bem chamativo. É isso que eu faria. E lembrando, não quer dizer que você tendo um CTR de link muito alto, você vai conseguir vender, tá? E também lembrando que não pode ser uma promessa muito absurda, porque dentro do Facebook a sua oferta tem que ser white, seu anúncio tem que ser totalmente white, de acordo com os padrões da plataforma. E lembrando também que você deve fazer o seu anúncio de acordo com o produto que você está promovendo. Uma coisa que eu vejo muito é que
Os afiliados não se interessam em entender o produto antes mesmo de criar o primeiro anúncio. Essa é a chave. Eu olho o anúncio, eu vejo o vídeo de vendas, eu vejo a copy, eu vejo quais são as promessas, e aí sim eu penso nas imagens que eu quero usar de acordo com os gatilhos mentais que eu vi na copy dos anúncios, nos vídeos de vendas, e aí eu sigo em diante. Sem isso, é impossível. Isso aqui não é adivinhação, é teste, claro, mas não é adivinhação. Não adianta você pegar um produto e fazer qualquer coisa e esperar a venda cair, porque não vai acontecer. E mesmo que você tenha um criativo muito bom, não quer dizer que vá vender também, porque o produto tem que ser muito bom e a estratégia também. Agora, estratégia é outra coisa, é uma coisa para outro vídeo, e nesse vídeo é só isso. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Deixa mais sugestões aí no comentário. E se puder, compartilha também, porque eu quero mais pessoas aqui aprendendo sobre tráfego, como fazer criativos, e a gente vai construir uma comunidade muito, muito grande